Bora, galera, bem-vindo ao canal. Cruzeiro aumenta a oferta pro, Fabrício Bruno, aumentou mais ainda, quer fazer de tudo para levar o Fabrício Bruno. Temos atacante no radar do Flamengo, ao qual, o Flamengo vai oferecer uma bolada aí que tá lá no Azerbaijão, atacante aí muito bom, tá bom? Mas vocês vão saber tudo agora. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Antes de começar, só avisando aqui que domingo já tem o primeiro jogo do Flamengo. Trata-se de um amistoso. O time que vai disputar o Campeonato Carioca vai fazer um amistoso agora. Só pegar aqui qual é o adversário para vocês. Vai ser contra o Maricá. Vai ser às 4 horas da tarde, neste domingo. E vai ser a preparação ainda. Lembrando que o Flamengo vai contar com o Carlinhos, que vai ser titular. Teve férias antecipadas. E também com o Lohan, o próprio Pablo, que veio do Botafogo. Vão fazer parte, foram integrados ao elenco para poder disputar o Campeonato Carioca, enquanto o time principal vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, tá bom? Mas sem delongas, vamos para a reação aqui do programa da ESPN falando sobre essa mercado da bola do Flamengo que está pegando fogo. O Cruzeiro é fazendo tudo para levar o Fabrício Bruno, mas vamos para as informações. Dando bloco no Cruzeiro e no Aston Villa. Não tem conversa. Vem aqui tirar o Fabrício Bruno, não. Não vem aqui mexer com o Wesley, que o Felipe Luiz fez um belo trabalho com o Wesley também. Como cresceu com o Felipe Luiz. Agora que o moleque se recuperou, a torcida pegava no pé. E tem que dar o mérito também a um cara que eu critico muito, que é o Tite, que também ajuda. É verdade. No momento ali, o Wesley era um dos melhores jogadores também. Exatamente. Terminou o ano bem, voando. Agora vão crescer o olho? Não, bloque neles. Agora eu quero saber o seguinte. Primeiro, tá certo o Flamengo? Eu acho que tá. Porque é o seguinte, não está desesperado, precisando de dinheiro, vendendo almoço para comprar o jantar. O Flamengo está estabilizado financeiramente. Inclusive, esse ano, agora com o BAP assumindo, a história já é, não vamos sair gastando que nem louco, que também não precisa. E o Boto, quando assumiu, a gente mostrou aqui a coletiva na terça-feira. Como é que você chama ele? O Botão da Nação. Botão da Massa. O Botão da Nação, quando assumiu... Dá um B.O. É verdade, é o Botão da Nação. O Botão da Nação, quando assumiu, falou, o que tem de grana aqui, dá pra gente contratar o que precisa. Então, se não... Tá bom, eu sei que o torcedor quer contratação e tal, mas assim... precisa de um 9, né? Precisa do 9. Aí eu acho que precisa. Se você investir, é ali, certo? De resto, com o que tem, tá excelente, não tem desespero, Nath. Ou tem? 3 zagueiros, né? Então, não vendeu o Fabrício Bruno. Davi Luiz foi embora. Léo Ortiz está lá. O Léo Pereira está lá. O Pablo também voltou. Tem o Pablo também. Pablo volta do Botafogo. Pode ficar com uma opção de elenco ali. Com uma opção de elenco. Não vingou no Flamengo, mas tá lá, mas tá lá. Meio de campo também. Nem no Botafogo. Tem, né? Tem ali os seus jogadores. Aí você tem lateral esquerda resolvida. E aí você pode pensar na lateral direita, de fato. Talvez ali o Varela, porque o Wesley como precisa de uma opção, né? O Wesley precisa de uma opção de conversa ali. O Varela realmente não é o jogador dos sonhos para a composição de elenco. Cai muito de produção o Flamengo pelo lado direito quando o Wesley sai. Agora, precisa de um atacante. Precisa entender qual vai ser a questão de La Cruz. Teve muitas lesões na temporada, a Arrascaeta também já acumulando das temporadas anteriores, planejamento equivocado em relação à utilização dele, como foram as férias, aí tem um Mundial no começo, enfim, todo aquele bolo que a gente acompanhou. Então tem tudo isso para ser definido. Agora, acho que o ponto principal é alguém precisa jogar no lugar do Pedro. Você precisa ter algum jogador ali. E aí tem que ver o que o Felipe vai pensar também para isso, né? Se ele vai querer dar oportunidade ao Carlinhos e entender que pode melhorar o jogador, que pode mudar alguma coisa nele. Não sei. Eu acho que a distância é muito gigante entre o Pedro e o Carlinhos. Isso é. É aquela coisa assim que você perde o Pedro, logo ainda vai demorar um pouquinho o Pedro voltar, né? Mas quando ele voltar e tudo, aí cartão, alguma coisa e tal, sai, no outro Carlinhos já... Sim. Né? Com todo respeito ao Carlinhos e tudo, mas gente, o próprio Carlinhos sabe que para enxergar o Pedro ele tem que olhar muito para cima ainda, né? E para ser o titular hoje, né, com a ausência do Pedro. Porque é uma responsabilidade, você imaginou? Não, você muito para ele. Segura a bucha de ser o homem-gol do Flamengo. Sim. Cara, tem que ter estofo, bicho. O também acaba saindo, né? Aumenta a pressão em cima dele. Né? Não dá para você ficar só tirando os jogadores de lado para tentar suprir a ausência de um cara ali de referência. Sim, eu acho que é isso. Para mim, assim, o que o Flamengo precisa... Se tem alguma urgência no Flamengo, e eu acho que tem, porque essa posição é resolver isso aí. Essa questão porque, é bom lembrar, o Pedro, não é que... temos que resolver porque o Gabigol saiu, tem que ter o reserva pro Pedro. É isso, mas assim, nesse momento, esse reserva do Pedro, ele é o titular. Sim. Ele vai ser o titular, porque o Pedro volta o quê? Também. Mas
Pô, abril, junho só. Maio, por aí, né? Depende da recuperação dele, né? Talvez, né, acaba sempre acelerando um pouquinho. Até que volte e consiga, né, entrar num ritmo de novo, é mais complicado. Eu acho que é aí, Fábio. É isso. Não, se você olhar para uma posição a mais carente que o Flamengo tem hoje, é essa questão do 9. Porque assim, o Wesley, é difícil você achar um jogador como o Wesley, né? Por isso que o Flamengo se preocupa com relação ao valor. Como você falou, é um time que não precisa, dinheiro sempre é bom. Claro. Mas para você vender o Wesley e você não tem a segurança do Varela e ter que correr atrás de um jogador, ou você não vai encontrar com essa característica, ou vai ter que gastar muito dinheiro também para contratar. Porque você cria um outro problema, você já está com um problema ali no ataque, aí você vai criar um problema na lateral também. A seleção brasileira tem um problema sério para encontrar um lateral. Exatamente. Não tem no mercado. Essa recuperação do Wesley, ela fez muito bem para ele e para o Flamengo também. Porque ele tem muito vigor físico, né? Um menino que tem essa questão do fundo de campo, quando tem necessidade também de fazer movimentação para dentro, ele faz e tem feito isso muito bem feito também, que tem uma evolução no jogo dele, né? Acho que ele aprendeu também, acabou escutando muito o Felipe, que tinha essa questão, esse jogo mais para dentro também, então tem uma evolução e é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Com relação ao Varela, eu entendo o torcedor. Talvez seria bom negociar o Varela e trazer um outro jogador para disputar com o Wesley, mas eu acho que como banco, né, como opção de jogo, eu acho que o Varela é um jogador de nível de seleção uruguaia, enfim, um jogador que tem uma experiência, que é sempre convocado. Então eu vejo o Wesley como titular e o Varela como uma opção ali. Também não é fácil você achar um outro jogador ali para ter como opção. Só pegar aqui um gancho rapidinho que acabou de sair no GE, que o Danilo foi colocado à venda. O treinador, né, da Juventus não quer contar mais com o Danilo, a gente não sabe qual o motivo, se houve alguma briga entre os dois. Eu sei que ele tá afastado, tá bom? Tá afastado do clube, não tá treinando. A notícia que a gente tem é essa. A gente não sabe qual foi o motivo, né? Mas o treinador falou que não conta mais com o jogador e com isso foi colocado à venda. Seria uma boa se o Flamengo fosse atrás do Danilo. A gente sabe que é um jogador já de idade, né? Mas tem apenas 30 anos, mas tem muito ainda para render. A gente pegou o próprio Felipe Luiz, o próprio Rafinha já em um ciclo bem avançado de idade e rendeu e trouxe muitos resultados, trouxe muitos títulos para o Flamengo. Seria uma boa o Flamengo ir atrás do Danilo. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Porque olha só. Com relação ao Fabrício Bruno, que é importante, pode acontecer a negociação, o Flamengo pode trazer um outro jogador também, né? Talvez seja essa uma pauta do Flamengo, um outro zagueiro, se acabar liberando o Pablo, ou se vender o Fabrício Bruno, mas o Fabrício é um jogador para banco de reserva, né, para começar no banco, um jogador de nível de seleção, né, que teve sondagem da Europa, que teve uma queda de rendimento, mas é um jogador que tem características interessantes aí para um zagueiro. Boa estatura, velocidade, eu acho que bola alta, de né, banco, no ataque forte. É um ótimo nome para o Flamengo. Eu acho assim, e claro, agora o pessoal vai começar a mandar mensagem, paga pau do Flamengo, e tá assim, né? Quando a gente fala do Palmeiras, paga pau do Palmeiras, quando fala bem do Flamengo é pagar pau do Flamengo, aí o outro que não gosta fala, e assim. Mas enfim, do jeito que tá, de novo, precisa do centroavante, mas do jeito que tá, eu acho, tá todo mundo parado, mas o Flamengo, ele de certa forma não dá a impressão que ele larga na frente. Não estou dizendo que larga muito na frente, mas ele começa o ano largando um bocadinho na frente dos outros, porque assim, é o elenco que está lá, com o treinador que está lá, que terminou o ano, jogador voltando de lesão, né? Alguns ainda vão demorar, mas jogador voltando de lesão, as coisas se ajeitando, uma nova administração e tal, etc. Aí a gente olha para os outros. O Atlético Mineiro com muitas indefinições, ainda vendendo jogador e tal, pegando aqueles né, que estão ali na briga. O Palmeiras tentando se reforçar. O Palmeiras também tem um treinador que está lá há muito tempo, tem uma administração excelente e tudo. Estou falando, do elenco do Flamengo a gente sabe que ainda tem, individualmente, ainda é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras talvez seja o segundo aí nessa lista, né? Quem mais? O Botafogo, não sabe quem é o treinador ainda, perdendo Almada, perdendo Luiz Henrique, saindo vários jogadores, outros reservas, mas né, enxugando muito o elenco, né? Então, te dá a impressão que mesmo, porque eu sei que o torcedor quer contratações, quer aquela festa, e o Boto falou, eu quero ser feliz no final do ano, não necessariamente no começo do ano, né? Não te dá a impressão que do jeito que está, o Flamengo está um pouquinho à frente dos outros? É o Flamengo, o Palmeiras aqui assim... Eu acho que o Flamengo está
está um pouco à frente no aspecto de elenco, porque ele já tem um elenco construído. Exatamente. Acho que nesse aspecto, sim. É só dar uma buriladinha ali, não tem muito o que... Enquanto os outros ainda eles estão à procura, né, para complementação. O Botafogo, que para mim é um dos melhores elencos, está se desfazendo. Né, os dois principais jogadores que para mim foram fundamentais ali do meio para frente, né, que eu acho que o Marlon também foi importantíssimo. Marlon, Gregory, Bastos, o Barbosa e tal. Mas Almada e Luiz Henrique eram os caras que pegavam a bola, colocavam debaixo do braço nos momentos difíceis e saíam driblando, decidiam e tal. E é muito mais difícil você encontrar jogadores como eles, né, do que, por exemplo, o lateral é difícil? Mas assim, qual o valor de um lateral e qual o valor de um atacante? Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo está um pouquinho à frente nesse aspecto. Tem o treinador que já conhece o ambiente, os jogadores já entenderam como ele gosta de trabalhar. Né? Nesse aspecto, sim. Eu vejo uma coisa que eu acho que o Flamengo pode fazer nesse momento, porque já não é a primeira oferta em cima do Wesley. Sim. É a segunda. Teve uma oferta da Atalanta. Sim. Ele iria sair, aí tem um documento que não deu certo. Isso. Difícil. Assim como teve oferta... porque você mexe com o desejo do jogador. Eu acho que esse documento... Falando um pouquinho, né, Fábio? Vamos conversar aqui, aquele documento... Não chegou, segura, vamos esperar aí, porque tá trocando o treinador, vamos ver o que vai acontecer e tal. Felipe, o que você acha do Wesley? Não, segura o homem, não deixa não, tal. E aí, coincidência ou não, depois que o Felipe chega no Flamengo, aí o Wesley se torna o Wesley que nós estamos falando aqui. Porque antes, com o Tite e com os outros treinadores, o Wesley era assim, sobe e desce. Oscilava muito. Mas a Nath lembrou bem que ele ganhou muita oportunidade como o Tite. Sim, mas mesmo assim, mas ele não tinha... Ele não era... O time era... Ele não era certeza. O time não era agudo como é esse time do Felipe Luiz. Não é o time de transição, de velocidade. O Felipe Luiz que ele passou a jogar dessa forma. Então, ele passou a melhorar. Né? Ele melhorou bastante, inclusive chegando a um ponto em que as pessoas estavam pedindo o Wesley na seleção. Então eu não sei, eu acho que o Flamengo agora com o Botão, né? O Boto Botão da nação. O Boto, que para mim foi muito bem na entrevista. Provavelmente, William, já estão mapeando outros jogadores, já estão vendo, entendeu? Porque assim, 100 milhões no Wesley é muito dinheiro. Vamos falar o português bem, vamos jogar na mesa. Eu venderia. Você venderia e ficaria com o Varela por enquanto? Não, primeiro eu ia falar isso. Primeiro, acho que o Flamengo está mapeando jogadores. O Flamengo já deve ter algum jogador pro lado direito, porque sabe que tem essa carência também. Né? Sabe que o Varela não quer ir embora se não jogar, então tem essa possibilidade. Já falei, são duas ofertas, ou seja, se você tem duas ofertas por dois países distintos, é porque tem gente olhando. Pode ser que o Aston Villa fala, não, 100 milhões, eu vou te dar mais... Um pouco mais. Né, um pouco mais, até porque o real está valorizado, né, o nosso dinheiro, né? O real está valorizadíssimo. Só que não, né? Está valorizadíssimo. Puxadinho, né? Então, assim, eu vou aumentar mais 10 mil, vamos ver, 10 mil, 1 milhãozinho, né, tal, e isso é possível. O que aumenta muito lá. O que aumenta, né? O pouco lá é muito aqui, exatamente. Entendeu? Então eu acredito que o Flamengo esteja mapeando jogadores, até porque nós temos no meio do ano você tem uma janela e tal, e aí o jogador também vai falar, poxa, peraí, são duas, daqui a pouco uma terceira, né? Eu tenho uma outra oferta, posso jogar, porque para a vida do jogador de futebol, não, é que hoje os caras ganham muito bem. Não é necessário, muitas vezes, você ter sair para ter independência financeira, porque os caras estão jogando, estão fazendo contratos de 5 anos, né? Estão fazendo 5 anos com valores altíssimos. Valores acima de 1 milhão, 2 milhões. Se o cara tiver uma boa cabeça e um bom staff, né, para poder controlar isso, provavelmente o cara vai ter uma independência financeira com apenas um contrato. Antigamente a gente tinha que sair do país para poder ter um contratinho um pouquinho melhor, não era nem... É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, então as informações aqui importantes, né? O Cruzeiro aumentou a proposta pelo Fabrício Bruno, agora tinha colocado uma proposta de 5 milhões, aí depois saiu a notícia que seria 6 milhões de euros, né? Até a fonte do Papa tinha trazido isso, que ele seria, na real, 6 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos do jogador. E agora a notícia que a gente tem, de acordo com o Júlio Miguel Neto, a nova proposta do Cruzeiro para a compra do Fabrício Bruno seria por 8,5 milhões de euros, na cotação atual dá em torno de 54 milhões de reais, por 90% dos direitos do zagueiro, tá bom? O Flamengo não venderia, a gente só tem o Fabrício Bruno no banco de reserva, né? Tem o Léo Pereira, o Léo Ortiz e agora o Fabrício Bruno, já que o Flamengo dispensou o Davi Luiz.
E tem um Cleito da base, mas eu acho um pouquinho arriscado, né? Jogador novo, tá em maturação ainda, tá crescendo. Para as disputas que a gente vai ter esse ano, vai ser muitos jogos, né? O brasileiro vai começar um pouquinho mais cedo, mês de março. Já temos de cara agora no dia 2 de fevereiro a Super Copa do Brasil, né? Final entre Botafogo e Flamengo. O qual é o jogo primordial já para o Flamengo começar com o ano no pé direito. E eu não venderia. Até pela mixaria que estão dando aqui, né? O Flamengo conseguiria... O próprio West Ham oferecer um valor muito maior do que isso aqui. O Fabrício Bruno não quis ir. Né? E agora ele tá querendo ir porque o Cruzeiro aumentou o salário. Ele tá querendo ir, mas pro Flamengo não é bom. Para ele e pro Cruzeiro é bom, mas pro Flamengo não é. Não toparia essa venda aqui. Mas a informação que a gente tem que tá em negociação. O Flamengo tá estudando a oferta e tudo mais. O jogador quer ir. Mas pro Flamengo não seria uma boa, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Se vale ou não vale, eu não venderia o jogador. Ainda mais pela qualidade dele, né? Um jogador de seleção. O Flamengo pode pegar muito mais. Embora seja um jogador já veterano, né? Já tá chegando na faixa dos 30 anos. Mas o Flamengo tem tudo ainda para conseguir um bom dinheiro em cima dele ainda. Tá bom? A gente sabe que pra questão do padrão europeu, 30 anos é bem complicado você conseguir uma boa venda, né? Mas o próprio West Ham ofereceu um bom dinheiro e ele não quis ir, né? Agora... O Cruzeiro ofereceu bem menos, ele quer ir, eu acho um pouquinho injusto em relação a isso, tá bom? O Flamengo tem que pensar primeiramente nele. Temos outra informação aqui importante, eu até tinha trazido no começo do vídeo. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo, né, agora domingo, contra o Maricá, primeiro jogo aí pra testar o elenco, ver o que é que tá funcionando ou não, né, pra poder ver como é que ele vai se comportar no começo do Campeonato Carioca. É um amistoso aí pro time que vai disputar o Carioca, né? Vai disputar as 4, 5 primeiras rodadas. Vai ser com o time sub-20, enquanto a equipe principal vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Inclusive, já a própria Globo, né, comprou os direitos de transmissões da World Series, né, a antiga Florida Camp. Até aqui já que a Globo fechou o acordo de transmissão para transmitir a UF Series, né, que é o torneio da pré-temporada. Ao qual o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. Eu tenho até trazido aqui no vídeo de ontem, acho que foi ontem, que também tinha o Inter de Miami, do Lionel Messi, mas a princípio tá descartado, tá bom? Vai ser só Flamengo e São Paulo mesmo, mas vai ser na casa do Inter de Miami, lá do Lionel Messi, esse jogo, né, desse torneio aí, UF Series, ao qual a Globo vai fazer, né, a transmissão aí desse jogo, tá bom? Lembrando que o Flamengo se representa agora quarta-feira, né, dia 8 de janeiro, o qual vai iniciar a preparação e no próximo dia 9 já embarca para os Estados Unidos. Dia 8 vai ter a apresentação, não sei se Felipe Luiz vai fazer alguma coletiva, alguma coisa do tipo, ou o próprio BAP vai fazer alguma coletiva, mas se tiver a gente traz aqui em primeira mão. E no dia 9 vai ter a reunião, né, dia 8, com todo o elenco, reconhecer aquela coisa toda, ver o que precisa ajustar. E no dia 9 todo o time embarca para os Estados Unidos, ao qual vai fazer a pré-temporada lá, tá bom? Lembrando que o Flamengo veio um pouquinho mais antes, né? Veio 5 dias antes do que estava previsto, para focar exclusivamente nessa final diante do Botafogo, né? Que vai ser o primeiro final aí do ano, e o Flamengo tem que fazer tudo para conseguir já, né, o primeiro título do ano e já começar com o pé direito, certo? Em relação ao atacante que o Flamengo tem na mira, saiu até aqui, deixa eu só pegar aqui, sim, outra coisa importante, o Porto não vai contar mais com o Gabriel Veron, né? Para a temporada, Gabriel Verão, que jogou aqui muito tempo no Brasil, tava para lá, foi vendido. Não me agrada muito, o estilo de jogo dele, mas o clube português colocou ele para venda, né, quer vender o jogador, e também pode carta a questão do empréstimo. Não sei se seria uma boa para o Flamengo, não sei se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz, mas o valor do empréstimo dele aqui está girando em torno de 10 milhões, né, a venda dele, no caso, 10 milhões de euros, cerca de 63,8 milhões de reais, tá bom? Mas coloque nos comentários se você pegaria ou não esse Gabriel Veron. Deu algumas alegrias, né? Mas eu não sei se encaixaria muito bem não, tá bom? Em relação ao atacante, que o Flamengo tá... O scout, né, do Flamengo, esse novo scout agora com o José Boto e sua equipe. Seria o centroavante Juninho, que Irabag, né? O nome lá do Azerbaijão, onde ele joga, um campeonato muito ruim, né? Falando assim, tecnicamente falando. Ele tem 25 jogos, 11 gols, 2 assistências. Não tem assim relevância para falar alguma coisa, porque é um campeonato muito fraco, né? Não sabe como é que vai ser. Mas já que o scout analisou, o scout do Boto é muito bom, possa ser que seja mais um o Luiz Araújo, né? Que o Flamengo pegou lá do campeonato nos Estados Unidos e arrebentou aqui, tá arrebentando aqui no Flamengo. Possa ser que isso, né? Já que eles mapearam isso, viram que o jogador tem potencial, se encaixa no sistema de jogo do Felipe Luiz. Por que não o Flamengo não tentar, né? Lembrando aqui que
a prioridade do Flamengo é contratar esse jogador e já para poder substituir a questão do Gabigol. Tem a questão do Firmino, mas a questão do salário em si, que isso que tá pegando, né? O salário do Firmino é muito alto, além da compensação que o Flamengo tem que pagar, né? A questão da multa e tudo mais. Isso inviabiliza um pouco até pelos recursos que o Flamengo tem hoje, que está um pouquinho reduzido em virtude da atual gestão, né? Vai pegar agora, pegou agora. E tem algumas coisas para ajustar ainda. O Flamengo quer fazer só contratação pontual mesmo para a questão do atacante, tá certo? Para começar, já que entende e eu apoio isso, o Flamengo tem um bom elenco, né? Um elenco muito bom. Vai ter jogadores se recuperando, né? Que vai estar próximo, como o Matias Vina, o próprio Everton Cebolinha. Já temos de volta o Luiz Araújo. O Pedro vai voltar agora em maio, ou seja, o elenco do Flamengo é muito bom, né? Precisa de uma ou outra peça assim para questão de ajuste, e até em relação também ao Wesley. Caso o Wesley seja vendido, o Flamengo ter uma reposição, como eu falei no caso do Danilo, que está livre no mercado. Seria também uma boa o Flamengo ver essa questão, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e a ESPN Brasil, o link vai estar na descrição.